Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. São exatamente 1h32 da madrugada. Queria dividir com os irmãos mais uma revelação que eu tive um dia desses atrás. Eu chamei a atenção da minha filha aqui e minha filha ficou o dia inteiro, mais ou menos, sem me dar confiança e ficou cada um para um canto. Eu deitei lá no quarto, a minha esposa aqui na sala no telefone, falando com a irmã. E a outra lá no quarto também mexendo no telefone. Mas olha só algo profundo que Deus me deu. Nesse momento que eu estava deitado lá no quarto, eu vi quando Satanás entrou como o pai, querendo assumir o controle da minha casa, como pai, como marido, como chefe da casa. E no meio disso tudo, essa revelação, eu saí daquela visão, mas saí cuspindo marimbondo. A ponto de ninguém entender nada aqui em casa. O que houve? Isso e aquilo. Falei, não, porque Deus me revelou agora. Satanás querendo assumir o controle da minha casa. Aí sabe o que eu aprendi nisso aí? Quando Deus ele dá autoridade a alguém. Porque a própria Bíblia diz que Jesus, Cristo, ele é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. E quando Deus ele levanta alguém, seja dentro de uma casa, seja dentro de uma igreja, seja onde for, que alguém contesta, automaticamente o domínio, a autoridade que Deus deu àquele homem, quando alguém contesta aquilo e tenta arrancar aquela pessoa, a autoridade que Deus deu àquela pessoa, automaticamente, quando as pessoas não ouvem, Satanás ele quer assumir como pai, como marido, como chefe da casa, como pastor da igreja. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a este Moisés, a este homem nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Você vê que aqui o povo não guardou as palavras de Moisés, que Moisés vinha trazendo eles dentro da vontade de Deus. Segundo o que Deus passava para Moisés, o povo tinha, porque Moisés tinha autoridade dada por Deus para direcionar o povo até a terra prometida. Mas quando Moisés fala, ficai aqui que eu vou subir o Sinai para pegar as pedras dos 10 mandamentos, escrita com os dedos de Deus. O povo achou, porque Moisés demorou a voltar. Você vê que naquele momento ali, o bezerro começou a ser formado primeiramente no coração. Depois foi tomando forma, da seguinte forma: Arão, que era sacerdote de Deus, levita, que tinha um ministério sacerdotal, Arão passou a ser sacerdote de Satanás. Por quê? Porque Arão ele tinha que manter o povo. Ele era o homem depois de Moisés. E o que ele fez? Ele deu ouvido àquilo que o povo falou com ele. Assim somos eu e você. Se você tem um pastor, o teu pastor prega na igreja contra as coisas condenadas. Isso não pode. Isso é errado, a Bíblia condena. E você sai dali criticando teu pastor, eu não vou deixar de usar, não vou deixar de fazer. Automaticamente você sai de dentro da igreja de mão dadas com Satanás. Porque foi o que aconteceu aqui. E foi exatamente o que Deus me deu aqui. Quando aqui em casa ficou
a minha filha para um lado, o outro para o outro, mexendo no telefone, a outra para o outro lado, desligado, automaticamente o diabo entrou, quis entrar para assumir o controle. Foi exatamente isso que Deus me deu na visão. Foi exatamente isso. Quando você vai à igreja, que você não aceita o que o teu pastor fala, quando você sai dali, você já sai de mão dada com Satanás. Você que é mulher, você que tem um marido pastor, que você é aquela mulher que é pingadeira, que é contendeira, que você não aceita a autoridade que Deus deu ao teu marido dentro de casa, automaticamente vai se levantar do inferno um espírito e vai entrar no meio do teu casamento e vai começar a ser o teu marido espiritual. Por isso que muitas das vezes, muitas das pessoas não entendem. O casamento vai de água abaixo, é perdido, aquela mulher casa 2, 3 vezes e ninguém sabe aonde está o problema. O problema está aí. Muitas das vezes é saber o que está escrito na palavra. Porque as escrituras, a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que está escrito na Bíblia, a própria palavra diz que nós não podemos nem tirar e nem colocar. Basta nós sabermos somente o que está escrito. Se Deus te deu um marido, valoriza ele. A mesma coisa o marido. Se Deus te deu uma esposa, valoriza ela. A própria Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil e que nós temos que tratar ela de uma maneira conforme a palavra diz, não com asperamente, igual tem muitos aí que na rua ri, brinca com todo mundo, quando chega em casa não tem um assunto com a família, é só tratando de qualquer jeito. Então a própria palavra, ela manda que nós não sejamos ásperos com a nossa esposa. E você que é filho, valorize o teu pai. Porque se você não der ouvido ao teu pai, a Bíblia diz, filhos, obedecei pai e mãe, honrai, para que seus dias se alonguem na face da terra. Por que que hoje aumentou os jovens? Tem gente que não consegue chegar a 20 anos. E a partir dali a vida deles é ceifada. Porque o que está escrito, está escrito. Porque quando você não obedece teu pai e tua mãe, você passa a sair de casa com um pai espiritual. E o nome desse pai espiritual se chama Satanás. Porque o diabo levanta no inferno um espírito para passar a dominar a tua casa. Foi exatamente isso que Deus me mostrou nessa visão que eu pude entender. E olha o que a Bíblia diz aqui. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão, e eles tomou das mãos e formou um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou, disse, amanhã será festa ao Senhor. Você vê, meus irmãos, como que o diabo começa, como que eu sei que o diabo está tomando forma na minha vida? É quando eu não obedeço pai e mãe, é quando eu não dou atenção à minha família, eu como chefe, como marido, a atenção necessária, e eu como esposa, você não dá a atenção necessária ao teu marido. Você não reconhece a autoridade que ele tem como pai, como marido, como chefe e a autoridade espiritual dada por Deus. Se você não reconhece isso, você pode acreditar. Isso é mais do que meio caminho andado para lá na frente haver um divórcio na sua vida. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Deus é Deus, Jesus é o mesmo hoje, amanhã e sempre eternamente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Você vê que aqui o povo não guardou o que Moisés tinha falado. Mas quando Arão deu ouvido ao que o povo queria, você vê que Arão trocou de lado. Arão passou a ser sacerdote
de Satanás. E é assim que o diabo começa, com as mínimas coisas, e daqui a pouco ele vai tomando lugar, vai tomando proporção no nosso coração, até a ponto dele ser chamado Senhor. Porque a própria Bíblia diz, aquele que é escravo do pecado, o diabo ele se assenhoria dele. Ele passa senhor, não só senhor, mas ele passa a querer ser Deus na vida dessa pessoa. E olha o que a Bíblia diz. E no dia seguinte, de madrugada, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se, comeu e a beber, depois levantaram-se e folgaram-se. Você vê que tudo aquilo que eles faziam diante de Deus, tudo aquilo que eles faziam ali de sacrifício, de oferta, que era feito, eles passaram a fazer diante do bezerro de ouro. Por quê? Porque não guardaram a autoridade, não lembraram da autoridade que Deus tinha dado a Moisés, das palavras de Moisés. E se você for em 1 Coríntios, capítulo 7, olha o que a Bíblia diz. Ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Perdão. O marido pague à mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Você vê que aqui, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo ele fala, qual é a benevolência? É como cônjuge, como marido, em todas as partes de relacionamento entre homem e mulher. E logo mais adiante, Paulo ele fala a respeito de o marido se separar, manter um certo afastamento da mulher por causa da oração, mas que tinha que ter um consentimento tanto de um como de outro, para que no meio disso aí não houvesse uma contenda, uma desavença, da maneira que tanto o marido como a mulher desse lugar ao diabo. E olha o que a Bíblia diz aqui, a carta aos Hebreus, escrito aqui, ó. Lembrai-vos, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, do quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vê que aqui a Bíblia em Hebreus, ela nos traz lembrança de nossos pastores, para nós atentar pela palavra de fé. Palavra de fé essa chamada Bíblia Sagrada. As Escrituras, aquilo que está escrito. E foi exatamente isso que Deus me revelou. Quando aconteceu esses fatos dentro da minha casa e cada um para o seu lado, ficou um desligado do outro. Foi no momento que Satanás achou uma brecha e entrou de porta dentro querendo assumir o controle, o domínio da minha casa. Você vê que a palavra a todo momento ela nos dá exemplo de Moisés, do povo que foi tirado do Egito, que não guardaram e começaram a fabricar. Você vê, ó, quando nós não guardamos, para tudo tem um espírito. Depende a qual espírito você quer dar ouvido. Quando Arão não guardou a palavra de Deus, ele se tornou sacerdote de Satanás. O povo se corrompeu diante do bezerro de ouro. Você vê que aqui Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo 7, ele manda que o marido pague a benevolência e a mulher também. Aquilo que é de direito, aquilo que Deus colocou, seja de relação íntima, seja de tratamento de dia a dia. E se você for ver,
lá em Êxodo 32, até as crianças, quando mandou arrancar os brincos, até as crianças estavam envolvidas no meio daquilo ali. A ponto que depois daquilo ali, pereceram várias pessoas. Pereceram família, mulheres, crianças. E no dia de hoje não é diferente. Nós estamos na época da graça, meus irmãos. Mas nós temos que tomar um cuidado. Se você for ver lá em Provérbios 20, 16, a Bíblia diz que honroso é o homem ter cabelos grisalho. Olha meu cabelo, ó. É palavra. Agora, se eu pinto ele, eu adulterei o templo do Espírito Santo. Eu adulterei a palavra. E hoje estão querendo pintar o cabelo de qualquer jeito. E você vê que aqui a Bíblia nos dá uma ênfase de que todo aquele que não ouviu e não guardou aquilo que está aqui, está escrito, teve um preço a pagar. Assim como Safira e Ananias, aonde os apóstolos reuniu, o evangelho estava tomando uma proporção, crescendo de uma tal maneira. O que aconteceu? Todos que vendiam uma propriedade trazia aos pés dos apóstolos e era repartido em partes iguais. E ali, o que houve? Safira e Ananias venderam a propriedade e reteram uma parte dela e vieram. Ananias veio primeiro, pegando uma mentira, trazendo. E o Espírito Santo revela o apóstolo ali, o apóstolo fala: por que deixar Satanás encher o vosso coração? Quando o Espírito Santo revela aquilo ao apóstolo, ele cai duro para trás na mesma hora e morre. Você vê que existe duas vozes no mundo que nós devemos ouvir. Uma é Deus, o Espírito Santo e Cristo e seus anjos. A outra é o inferno, Satanás e seus anjos. Você vê que cada uma dessas pessoas que quiseram ouvir o intento mal do seu coração, manipulado pelo diabo, eles sofreram uma perca, uma consequência por causa disso. Mas todos aqueles que deram lugar àquilo que está escrito, a palavra de Deus, eles foram bem-sucedidos. E muitas das vezes, meus irmãos, se você não der valor ao teu pastor, quando tu sai da igreja, tu pode sair ciente disso. Você sai de mãos dadas com Satanás. Você, mulher, que não dá valor ao teu marido, você que contende com ele, critica ele, seja ele como pastor, como marido, deixa ele com Deus. Mas pague ele a sua benevolência dentro daquilo que manda o relacionamento de um casal. Você que é filho, dê valor ao seu pai. Porque se você não der valor ao seu pai, Satanás levanta um dos espíritos lá do inferno para ser o teu pai, para andar contigo 24 horas. E que não é coisa boa. E você que é marido, valorize a tua esposa. Valorize o vaso frágil que Deus colocou do teu lado. Pague a benevolência que a palavra diz a ela, necessária. Amém, meus irmãos? E que essas palavras possam entrar em seus corações e que vocês possam meditar acerca dessa visão e dessa revelação que eu tive. Que é algo de edificação, não é algo de escândalo nem de soberba, mas é algo que está dentro das Escrituras.
e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.